Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Estou aqui, prestes a fazer mudança na quinta-feira, então eu estou em torno do meu caos. E agora eu estou mudando para um lugar menor. Então não vai ter espaço para tudo. E eu estou chegando à conclusão de que isso é uma das coisas mais, um dos exercícios mais de autoconhecimento mais espirituais que você pode fazer. Mudar para um lugar menor. Então, Sim. assim, aliás, eu até acho que esse é um caminho, é um método bem simples e muito bom. Assim, a cada 2 anos você muda para um lugar 20% menor. Até que quando você chega aos 80 anos, você só tem uma mala e não tem mais nada. Eu acho que esse é o grande exercício. Eu estou aqui olhando e eu estou vendo todos os meus excessos, as coisas que, tudo bem, um monte de coisas que eu nem sei o que que são. E que eu me lembro vagamente de quando eu fui atrás, não é nada grande, mas são umas coisinhas, sabe? Que você diz. E aí teve uma que foi o auge da minha humilhação, que é um negócio aqui, eu vou mostrar para vocês, olha, isso aqui é um negócio que eu comprei uns 4 anos atrás, talvez 5, e eu tive que usar o Google View para saber o que é. E o que que é? Isso é um aparelhinho que supostamente serve para aumentar o teu foco. E aí eu pensei na ironia desse negócio. É uma tecnologia que tentaram fazer com o Kickstarter para aumentar o foco que você carrega com USB, bota na cintura, e isso melhora o teu foco. E o que adianta para uma pobre criatura que não consegue nem lembrar o que que é isso? Interessante que Meu você Deus. está mexendo e ele está saindo de foco. Ele É, sai de foco todo o tempo todo, porque o negócio é isso, é verdade. né? Que coisa, hein? Mas é fascinante de ver isso. E tem tá muito relacionado com o que está na minha cabeça, com a música, a playlist que está tocando na minha cabeça. Porque eu realmente estou acordando todas as noites, lá mais ou menos pelas 2h30, 3 horas, com downloads. E aí, se eu não paro e meio que anoto ou registro de alguma maneira ou esclareço o que está na minha cabeça, eu não vou dormir de novo. Eu faço isso e durmo outra vez. Tô aqui, é a coisa mais parecida com, sabe aquela coisa de você fazer atualização do sistema operacional durante a noite? Uhum, O Android faz muito isso. Ele troca o sistema operacional depois das uhum. 2 da manhã. Tem inclusive o comando para você fazer isso. Então, o aparelho está lá carregando, está dormindo e faz troca do sistema Uhum. operacional. Eu estou meio assim. E o Mas grande isso tema desculpa. pós. Isso já estava acontecendo, mas isso ficou mais forte depois dessa experiência das últimas semanas, né? Ficou, é como se já tivesse ali e de certa maneira consolidou. Eu acho que é uma coisa do foco mesmo. O tema para mim dos últimos tempos é o foco. E como você não consegue ter foco, se você não organiza a tua forma de viver de um modo que o foco seja natural. Então, essa história de você querer lutar para ter foco, quando a tua própria vida está estruturada de um jeito que é contrário ao foco, é, você sempre vai Uhum. perder de você mesmo, entende?
interessante ouvir isso de você, que é uma pessoa que acho que vive uma vida das pessoas que eu conheço mais focadas já, né? Assim, É, não conheço e- muitas pessoas que vivem uma vida tão focada quanto você. pois é, mas é que eu Interessante. acho que então eu tô mudando de patamar aqui, né? Tem, eu tenho uma clareza de que eu preciso focar mais. E é engraçado porque eu acordei com esse tema na cabeça muito nítido. E aí eu conversei com uma pessoa de manhã que contou uma história de que a mãe do Bill Gates teria feito um evento convidando o filho e o Warren Buffett e pedido para os dois escreverem numa folha de papel, um sem saber do outro, numa palavra, qual era o segredo do sucesso deles. E os dois botaram foco. Engraçado. E eu tava com isso na cabeça quando a pessoa veio e me contou essa história. Então, por todos os lados tá vindo esse assunto para mim, né? E você Aí acha que esses assuntos estão correlacionados por conta do foco? A mudança eu da acho, casa. eu acho que é o seguinte, sabe aquela história de que nós estamos sempre buscando uma intensidade maior de consciência, uma intensidade maior do viver, até uma intensidade maior do sentir? Eu tô achando que, no fundo, é assim, 80% de tudo está em 20% do que você faz. Foco é você se concentrar nesses 20% e tentar transformar ele em 30, 40, 50%, né? E aí a intensidade aumenta muito, né? Aquilo que a tua vida fica menos variada, mas o desafio Uhum. é que você não faça isso como um, digamos assim, um sacrifício da variedade. Você tem que se organizar de uma forma que essas coisas nem estejam no teu cenário, entende? E aí você fica ali com aquilo que faz sentido para você e você intensifica aquilo. E aí a tua vida vai ganhando uma outra dimensão e uma outra ressonância. É isso que é nessa viagem que eu tô agora, digamos assim. Se eu fosse seu terapeuta, eu diria para você o seguinte: o seu ego está querendo tomar conta de tudo que a sua alma criou. Olha, pode ser, se bem que eu acho que o maior fator para me inspirar para esse movimento foi um convívio com uma pessoa que eu acho que está mais fora do ego que eu conheço. E isso que é o paradoxo interessante, entende? Então, é isso que eu não esperava. É quase como se fosse o seguinte: tem uma dimensão que é uma dimensão psicológica em que você realmente, você está reprimindo as coisas e tirando do caminho outras variantes de você que estão ali e tudo mais. Mas não foi o que eu experimentei nos últimos tempos. O que eu experimentei nos últimos tempos é possível sim você chegar num ponto em que só ficou aquilo e o resto nem existe mais. Então não é que você está reprimindo nada. Mas eu acho que você entendeu errado. Eu diria só que Hum. tudo que eu estou assistindo e assistindo a sua história até agora, nesses últimos meses, foi justamente a sua alma, o seu plano de alma prevalecendo sobre todas as escolhas conscientes que você poderia fazer. E você indo completamente no flow absoluto da vida. Quando você me fala, eu quero agora ter foco, e foco é o que eu preciso ter, é que aí eu entendo que depois da alma ter manifestado todo esse caminho maravilhoso, o eguinho vem e diz: não, quem tem que organizar Não, isso não, aqui não, sou não. eu. Entendi. Ótimo comentário, mas não é isso não. Não é isso, porque aí a pergunta certa é, tá, então, Bi, mas você quer focar no quê? Né? Isso que eu acho que é a pergunta boa. E a resposta é assim: não é em nada concreto. Eu me sinto, ao contrário, mais aberto para que aconteça o que tiver que acontecer, seja qual for o rolê. O foco é você, de dentro para fora, o que você tem para trazer em qualquer que seja o rolê. Qual é Até dentro rimou. de você, dentro de você, qual é a sua fala, qual é a sua mensagem, qual é a sua pegada, o que você está fazendo. E aí, quando você tem uma clareza, é como se fosse assim
uma versão extremada de autoconhecimento. Se você consegue ser você mesmo, você pode fazer qualquer coisa. E aí, você qualquer cenário, você vai ser você de qualquer modo. Aí você não precisa tentar controlar nenhuma circunstância. Em todas as circunstâncias, basicamente você vai ser você. Mas você não acha que isso se aplica para você hoje no estágio de vida e reflexão que você já tem, e é algo muito perigoso para 99,9% das pessoas? Olha, você quer saber? É possível que sim. Eu não estou dizendo, crianças, não tentem fazer isso em casa. É, Não, po- não tô, não porque tô. Eu você só precisa estava saber para onde você vai, né? compartilhando Uhum. o movimento que eu estou fazendo. Veja, eu continuo acreditando que eu sempre acreditei na medida em que a maior parte das pessoas precisa sair das suas repressões, precisa se explorar para além das suas certezas, precisa se Descobrir os colocar. seus pontos cegos. Claro, tudo. Tem todo um processo de experiência e expansão e tudo mais, inevitável. Isso é inevitável. Estou dizendo que tem uma hora, isso não é sempre assim para sempre. Depois que você fez isso muito, tem uma hora que eu não tinha consciência, que eu estou me dando conta agora, que o processo não é tentar controlar nada, porque você não tem controle de absolutamente nada. Então, essa história do foco não é sobre o exterior, é rigorosamente sobre lá de dentro o que que você tem para trazer para o mundo. Só isso. É um foco sobre a autoexpressão. Apenas isso. Ô, Bi, mas como é que foi? Por que que isso veio à tona para você? Você, em algum momento nesses últimos meses, se sentiu desfocado? Qual foi o momento ou a questão que isso veio à tona para você? Não, eu não acho que veio a partir de nenhuma sensação de dor, não. Uhum, Veio ao contrário, só uma vontade de. Sabe quando você vai querendo chegar mais na essência do perfume? Não estava nada, não estava em uhum. crise, não. Não é uma resposta a uma crise, não. É simplesmente, pensa bem, olha ali, preciso disso. Faz sentido? O que que eu estou falando aqui? O que que eu estou fazendo aqui? E é como se naturalmente você fosse vendo de tudo, de você, aquilo que por dentro é o que importa, né? Só isso, né? Como é que você quer se sentir? O que que você quer dizer? Não é nenhum controle sobre as circunstâncias. Não me entendam mal. Não é um controle sobre a vida. Longe disso. Mas é assim, você chegar num ponto em que você diz, olha, eu vejo as coisas desse lugar, esse é meu recado, essa é a minha mensagem. Aliás, acho que os elefantes me ajudou muito nisso. Me ajudou Aproveita e muito conta a então um entender. pouco do que foi como foram as suas experiências de interações com Deepak Chopra. Você teve com ele Então, aí em algumas ocasiões e você, pelo que eu subentendi aqui que a convivência com ele acendeu alguma coisa diferente em você. Conta aí um pouco como é que foi essa interação. Você teve com ele por um período, né? Gol, tive sim, e vou te dizer que eu estava um pouco nessa energia, e aí, quando você convive meio de perto com uma pessoa que é diferente, é sábio tentar aprender alguma coisa com ela. E com ele é muito fácil aprender alguma coisa. Então, eu me senti, durante vários dias, diante de uma pessoa que, em certos aspectos, está na minha frente na estrada mesmo. E aí eu pude olhar e ver como é que é isso, né? E O que que algumas coisas você foram descobriu? surpreendentes. O que que te surpreendeu sobre você na convivência com ele? O que que você descobriu sobre você? Até Hum. porque você desempenhou um papel diferente nessa jornada com ele, né? Como é que foi isso aí? Então, você sabe que tem a ver com essa constatação de que se você está centrado naquilo que é você, na tua essência, não é tão, não faz tanta diferença em que contexto você está. Então, assim, eu estava num contexto diferente, língua diferente, fazendo coisas que não exatamente desse jeito eu estava acostumado a fazer, mas era muito claro que quando você está
numa interação dessa profundidade, só tem uma coisa que você pode fazer. Você só pode responder a partir da tua verdade. Então, de certa maneira, é uma coisa assim. Claro, um ego bem colocado é importante, mas você não consegue resolver isso a partir do ego. Entende? Não adianta você pensar em nenhum protocolo, nenhuma coisa pré-estabelecida. Vou te dar um exemplo do que estou dizendo, senão isso fica muito vago. Por exemplo, o Deepak estava dando a aula dele e depois eu ia falar 1 hora, tá? E aí o Deepak falava e eu pensava, o que é natural, o que que eu vou falar depois na hora que eu vou falar? O problema é, você vai adorar isso. Toda vez que eu esclarecia na minha cabeça exatamente qual que ia ser meu roteiro do que eu ia falar, o Deepak falava exatamente aquilo que eu tinha escolhido falar. Aí depois que ele fez isso 2, 3 vezes, eu entendi como uma brincadeira, quase como um jogo de cartas. Assim, eu não posso pensar o que que eu vou falar, porque se eu pensar ele vai falar e isso só vai me atrapalhar. Então o único jeito é eu mesmo não saber o que eu vou dizer antes de dizer. E aí ele vai falar o que ele tem que falar, e eu quando chegar a minha vez eu falo o que eu tenho que falar, porque se eu quiser organizar com o ego o que eu vou falar com antecedência, ele telepaticamente vai chegar e vai pegar e vai falar. Eu entendo. É, Você entende, né? eu entendo, eu entendo. É bom, mas isso também mostra que vocês dois estavam super conectados, né? E é uma coisa que você até comentou comigo da egrégora que se formou ali, enfim. Além da gente ter descoberto uma função da sua voz que até então eu não conhecia, no Porra, momento Eu tô primoroso. por fora, me conta, tô... que f- Você tava lá Eu estive num dos eventos num dos e eventos, antes de não fiquei tudo sabendo. começar, uma voz ao fundo, forte, grossa e firme, dizia: Volvo placa SX 1527, o proprietário, favor comparecer à recepção. O seu carro está obstruindo os demais. O grande desperdício, essa voz não ser usada em propagandas, não ser usada em É anúncios mesmo? oficiais, em circuitos de shopping, enfim. É, podia substituir, né? Podia No usar em Waze, voz do Guarulhos, Waze. Guarulhos. Se você não Estação sabe o caminho Ponte de onde você está Pequena. indo, Eu faça acho o que a download gente da tem que voz do colocar Bi. a voz do Bino Waze. Quando você estiver perdido, deixa o beat guiar. Deixa o beat guiar. Então, exato, faz um download, exato. Faz o Ai, caminho para ai, ai. dentro. Você quer ir pro Parque É. Ibirapuera? Tá. Para, Começa por dentro, começa por comece dentro. por dentro. Agora, Mas, Vai para mas as me gente, fala, grandes olha, avenidas da vamos voltar para esse tema, porque esse tema não pode ser perdido, né? Eu estava já meio com isso na cabeça e é claro que eu estou muito influenciado pelo convívio com ele, porque eu eu mudei radicalmente de opinião, porque eu aprendi coisas que eu não sabia nesses dias com ele. Eu, quando fui viver a experiência, tal, participar dessa história. Aliás, vamos até falar do que se trata, né? Porque eu acho que vale a pena. Então, isso foi uma iniciativa da Sewing, que são duas amigas nossas, e foi uma iniciativa espetacular, espetacular de um encontro com o Deepak Chopra no Uruguai. Foi uma coisa única, dessas que a gente guarda para a vida inteira, e elas estão fazendo um trabalho incrível, de muita profundidade e muita inspiração. E o que eu ia dizer é que eu, antes de ir para o evento, como seria de se esperar, eu li vários livros dele, eu vi vários vídeos, como já tinha feito anos atrás, né? A gente já assistiu ele juntos, mas eu estava um pouco receoso que ele ao vivo fosse apenas aquilo que aparece nos vídeos, aquilo que aparece nos livros. Vocês sabem que eu às vezes me incomodo, né? Fico até um pouco ácido com essa coisa meio americana de que o cara escreve o livro
depois ele transforma no PowerPoint e depois ele fala o PowerPoint em voz alta e esse é o pacote completo. Então, quando você assiste a palestra, você está vendo o PowerPoint, que na verdade é o resumo do livro que você já leu. E essa coisa bem engessada, esse modelo assim, me incomoda muito. Então, eu tinha receio que isso acontecesse com o Deepak. E o que aconteceu é que, numa primeira camada da realidade, foi exatamente isso. Assim, ele em nenhum momento ele fala nada, em princípio, que não esteja nos livros, no YouTube e tudo mais. Então, quem não assistiu, quem não estava lá, do ponto de vista do conteúdo, não precisa se preocupar. Leia os livros, veja os vídeos, você vai saber o conteúdo todo. O que para mim, na verdade, foi muito diferente e que não se manifestou de imediato, mas lá pelo segundo dia foi ficando claro, é que, apesar disso, tem uma densidade energética que não se coloca em palavras, que está presente ali. Então, por trás do professor de YouTube, tem sim um mestre espiritual, tem sim um guru indiano, por assim dizer, ainda que ele odiaria que eu dissesse isso. Ou seja, tem uma energia completamente diferente do ponto de vista espiritual em torno desse homem. E quando eu conversei com ele, eu tive uma conversa boa com ele a certa altura do caminho, foi vindo à tona quanto que a vida dele, na verdade, não é uma vida de um ego que está lá controlando os movimentos, mas ao contrário, uma pessoa que foi selecionada para viver uma trajetória muito especial e entregar aquilo que ela tem para entregar. Então, na verdade, Go, até respondendo a tua pergunta, eu acho que eu voltei com a ideia de imitar um pouco mais o Deepak. É assim, não importa o que eu vou fazer, não importa onde eu vá, assim, o que eu tenho para falar, o que eu tenho para contribuir é aquilo ali. E o resto não importa, né? O resto deixa para lá. E que você estava falando que você acha que aprendeu algumas coisas com ele. Você consegue, tirando essa questão de perceber isso que você está nos contando, da questão do foco, dessa questão da essencialização, você consegue trazer exemplos do que você aprendeu com ele? Eu fiquei curioso para saber se você consegue pôr isso em palavras. Eu acho que, assim, primeiro, o mais importante não é nada conceitual de novo, tá? Você aprende meio por osmose. Uhum. Mas estamos falando de um homem que escreveu 95 livros, tá? 95 livros? 95 livros. Então, mesmo que ele não fosse quem é, imagina qualquer um que escreva 95 livros tem uma capacidade de focar e produzir que é fora do comum. Uhum. E vale a pena você conviver com essa pessoa para entender do que se trata. Uhum. Eu que passei a vida sendo cobrado que eu devia escrever livros, estava lá convivendo com alguém que escreveu 95. Então, Caramba. tinha muito a aprender mesmo. Eu não fazia ideia disso. eu queria até fisgar aí de dos eventos que eu participei como ouvinte, claro, é, onde o último livro que ele lançou, Bi, me corrija se eu estiver errado, se não é o último ou o penúltimo, mas eu tenho a impressão que é o último, fala muito onde a inteligência artificial impacta nas diferentes frontes da nossa vida, né? E eu percebo que, pelo menos no quadro que ele mostrou ali, ele falava muito da parte de educação, de saúde, mas fundamentalmente eu queria até ouvir de você se ele compartilhou nesse evento maior com vocês alguma coisa mais. Eu sei que ele está lançando um AI, né, que chama Deepak Chopra.ai, não é isso? Uhum, é isso. E que basicamente tem a base do ChatGPT como sustentáculo, mas tem talvez um tempero do Deepak e talvez um pouco dos livros dele e dos ensinamentos dele, uma percepção dele sobre o processo todo. Ou seja, ele está fazendo da inteligência artificial um aliado para essa próxima fase. É isso? Uhum. É isso, só tem algumas coisas que são um pouco diferentes. Na verdade, não é que ele usa necessariamente nada do ChatGPT.
é mais parecido com aquelas inteligências artificiais que só usam uma biblioteca proprietária. Então, o que tem uns engenheiros de inteligência artificial lá na Índia que simplesmente recolheram tudo que esse homem já falou e já produziu na vida e alimentaram o AI com isso. Então, Hum. então, na verdade, de novo, até aí você vê esse exemplo de foco absoluto. Ele tem uma clareza da mensagem que ele tem para dizer, e aí, quando você perguntar, tudo que ele vai falar sempre vai levar para a mensagem que ele tem para dizer. E o interessante dessa inteligência artificial é que é um modelo que eles estão fazendo que, se ele fala alguma coisa que contradiz o que ele disse no passado, o que ele disse no passado é cancelado e fica só a última versão. Então, enquanto ele estiver vivo produzindo, essa inteligência artificial ela é totalmente atualizada para ficar coerente com ela mesma, né? Mas é Interessante. sobre isso. É sobre isso. Então, na verdade, o ponto todo é que você falar com a inteligência artificial é como se fosse falar com ele. Num primeiro momento, eu sentia, diante de um projeto desse, uma coisa de bastante antipatia, na verdade. Porque assim, eu quero falar com a pessoa, não com uma máquina dizendo o que ela tem para dizer. Mas é muito engraçado, porque eu já não sei mais. Porque o Deepak em pessoa, em termos do que ele fala, é muito igual ao AI. O Deepak fala umas coisas que são até difícil de entender direito no primeiro momento, mas que você vai dirigindo aos poucos. Ele diz que ele não é mais ele, tá? Ele não tá mais dentro do Deepak. Ele tá por aí. O que tem ali é quase como se literalmente tivesse ficado só o avatar. E o avatar tá lá falando as coisas que ele acha que ele tem para falar. Então é muito interessante porque é diferente de você ver uma pessoa que não sai do script. Eu estava preparado para ficar incomodado com a presença de uma pessoa que está sempre seguindo o script. E aí é como se a vida tivesse me trazido a seguinte pergunta: tá, mas e se só sobrou o script? O script é a pessoa agora e o resto não está nem mais ali. O que que acontece? E é com essa pergunta que eu estou convivendo. É uma pergunta interessante, porque ela também te leva a todas as doutrinas não duais, né? Porque de um jeito ou de outro, essa é uma entrega profunda num script que pode ser a da sua própria vida, onde o seu livre-arbítrio está justamente na observação e a integração com essa vida, ao invés das decisões que você toma dentro dele, né? Uhum, exatamente. Você tem toda a razão. É quase como hum, se eu tivesse que arriscar uma adaptação do que eu tô tentando digerir agora, por favor, tenha a paciência de saber que pode ser que daqui a 2 meses, numa conversa entre nós, eu diga: não, 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 cancela, cancela, cancela. Besteira, não era nada disso. Mas no dia de hoje, é quase como se fosse assim o que está na minha cabeça. Sim, a gente precisa fazer tudo o que nós sempre fizemos para sair dos condicionamentos da nossa infância, da nossa cultura, do das defesas do nosso ego, aquela história, nada mudou. Mas uma vez que você faz isso, o que é essa pessoa que não está mais presa nesses condicionamentos? Então, de certa maneira, tem uma fase, sim, em que o objetivo é você se expressar como pessoa. Um pouco como se você tivesse alguma autenticidade muito profunda que você tem que trazer à tona e expressar no mundo. Até aí, tudo bem, e até aí eu já estava. Mas É o que os que eu nossos experi limites nos definem, né? mas o que exatamente, e a gente tira os limites para poder ser mais autêntico Uhum. na nossa expressão. Mas o E é que eu onde a gente começa, onde a experimentei gente termina, né? mas o que eu experimentei nesses dias é o tem um depois. Depois que você está vivendo da tua forma mais autêntica durante um bom tempo, tem um outro momento. E o que eu tô
entendendo, eu acho, é que sim, depois que você vive plenamente a liberdade da tua autenticidade, da tua expressão, chega uma hora que o que fica é a verdade que você tem para compartilhar. E aí, quando você chega na verdade que você tem para compartilhar, que não tem nada a ver com a verdade aprendida de fora para dentro, mas a verdade que vem de dentro para fora, é como se com o tempo só fizesse sentido você ficar com a verdade e descartar todo o resto. Então é como se tivesse um outro estágio da jornada que eu nunca tinha imaginado, em que aí, ao contrário, a sensação não é mais que você é o cara mais imprevisível e original do mundo, que está o tempo todo de uma maneira fluida, se surpreendendo a cada momento. Mas você se torna alguém que você pode, na superfície, até fazer isso, mas por dentro, você já está só na concentração daquilo que é o que você tem para trazer para o mundo e é aquilo que você traz em cada circunstância. E aí, é como se você tivesse estável, equilibrado e completamente fluido e livre ao mesmo tempo. Não sei se eu fiz algum sentido. Eu queria aproveitar que você fez esse manifesto e, e até pensar aqui num. Outro dia, o nosso querido amigo Snow colocou um trecho de um podcast da Mel Robbins. E vou chegar mais ou menos no. Fazer um link com o que você acabou de falar, Bi. E a Mel Robbins, que eu conhecia muito pouco sobre, é hoje um dos grandes fenômenos dos podcasts e lança um livro que é o livro mais vendido hoje da Amazon, o audiobook mais vendido do Audible. Eu acho que já O está em quase podcast mais 10 ouvido dos milhões de Estados cópias. Unidos ultrapassou o Joe Rogan. Isso eu acho que já passou, pelo menos naquele momento oscilou um pouco, mas e ela basicamente, eu acho que ela pegou tudo isso que o Bi falou há pouco, entre outras coisas, que eu acho que dá para a gente conversar aqui um pouco sobre, e trouxe para uma maneira muito prática de levar para o teu dia a dia, para os teus encontros, e uma análise quase óbvia de tudo que a gente fala aqui, de um jeito ah, super acessível, né? Ela lançou um livro que chama Let Them Theory, que eu acho que vai chegar aqui rapidamente, que seria mais ou menos a teoria do deixa eles, né? Alguma coisa assim. Que Era, é é. basicamente fala muito sobre a história de controle e por que a gente tem essa necessidade, essa percepção de controle e como é que a gente chega nesse lugar autêntico que o Bi falou, que desonera a nossa mente compulsiva e autocentrada, né? Que vira esse ruído sem fim. E como é que eu consigo, saindo desse ruído sem fim e de uma maneira, a gente já ouviu, obviamente, falar disso pelo Michael Singer, pelo Hawkins, o budismo, né, a aceitação de realidade, mas acho que ela fez de uma maneira super palpável que, e eu acho que funciona por uma razão, pela mesma razão que o The Work da Byron Katie funciona tão bem. Ela devolve para o ego o comando. A entrega que a gente fala tanto é uma entrega que a gente tem, né, na nossa concepção de que existe assim, a gente já sabe que a gente não tem o controle, a gente já sabe, acho que no campo da mente analítica a gente tem todos esses conhecimentos. Mas no momento que a gente realmente está diante das circunstâncias, sempre existe uma teoria de que naquela circunstância em especial você não pode não lutar por um resultado que você desejaria, porque você tem a crença absoluta que você sabe o que é melhor naquela circunstância. E eu acho que o que distancia a gente da essência que o Bi fala tanto é essas relações que a gente desenvolve. E ela fala muito bem disso no livro. Eu acabei lendo o livro, mas quem não quiser ler o livro, basta entrar no podcast dela e o episódio que fala sobre a teoria, é o episódio 70, Mel Robbins Podcast, número 70. Ela fala um negócio que ficou muito forte em mim. Ela diz o seguinte, que nós
nos apaixonamos, ou nós amamos, ou nós queremos interagir com a versão potencial das pessoas. E nesse meio tempo, enquanto as pessoas não agem da maneira como nós acreditamos ser a melhor versão delas, nós deixamos de interagir com a versão da pessoa que está ali disponível. Ou seja, Uhum. nós amamos o potencial ao invés de amar quem está ali. Eu achei isso muito forte, né? Porque de um jeito ou de outro é a essência né, de tudo que a gente fala de transformação aqui, é olhar, poder olhar para a gente diante do momento onde eu preciso, ou eu acredito que eu preciso mudar o outro para que atenue todas as ansiedades e todos os mecanismos de defesa que eu criei para que a realidade atendesse às minhas expectativas. Antes de eu desdobrar mais sobre o livro, eu não sei se você chegou a ler, onde você chegou a ver alguma coisa a mais, mas é um fenômeno tão impressionante que eu fui entender por que ele tinha feito tanto sucesso, né? Uhum. E obviamente que a gente pode entrar aqui um pouco mais no Uhum. livro, porque ele realmente é Uhum. interessante, mas queria ouvir de vocês um pouco o que vocês viram disso. Você sabe mais, Eu, Snow. eu pensei muito nesse assunto, esse era até um assunto que eu tava querendo trazer também, e eu imaginei que você fosse trazer, Gol, porque eu mandei um podcast para vocês, que é a entrevista do Rich Roll, entrevistando ela, que eu achei uma entrevista muito boa, e me chamou muito a atenção, depois eu fui pesquisar e entender um pouco mais sobre esse fenômeno, e fiquei realmente muito impressionado com a abrangência dela ter virado um dos podcasts mais escutados nos Estados Unidos, depois, né, do livro mais vendido, enfim. E quando ela fala disso nessa conversa com o Rich Roll, ela se emociona. E é muito bonito, porque ela fala, talvez seja a mesma frase que o Bi falou nas nossas conversas, que ela falou, em tempos como esses que a gente vive, a gente precisa ser um farol. A gente precisa mostrar luz para as pessoas. E o que eu entendo disso que ela traz, e a gente pode, você eu acho que pode contar um pouco mais, Gol, virou um fenômeno tão grande, porque me parece que é um dos poucos antídotos viáveis para o nível de incerteza e para o mundo que a gente está vivendo. Então, me parece que ela, de alguma forma, que talvez eu estou tentando buscar uma palavra aqui, disfarçada, ela traz uma camada de espiritualidade importante e acessível para a maior parte das pessoas, que é como é que você, de fato, consegue ver o que está acontecendo e deixa estar, né? Eu estava vendo aqui que tem livro saiu em Portugal com o nome Deixa Estar. E como é que a gente consegue não se indignar? Como é que a gente consegue olhar e falar, let them, né? Deixe-os, deixe estar. Uhum. Pode parecer fácil à primeira vista deixar estar, mas qual que é o caminho dentro da gente que a gente tem que fazer para ver tudo que está acontecendo à nossa volta e conseguir deixar, né? Então, essa é a impressão que eu tive, que é um fenômeno que acompanha, né, o espírito dos tempos, porque a gente não tem outra opção. Eu acho que tem uma parte. Você quer falar alguma coisa, Bi, antes? Não. Não, fala você. Fala você. Fala você. Eu acho que tem duas coisas aí que você falou que eu acho que são importantes. Primeiro, não é eu não acho que é uma teoria que se aplica em todas as circunstâncias, e ela é muito clara nesse sentido, e sem dúvida, ela lista, inclusive no livro, quando você não deve, quando você estiver sob o risco de, obviamente, alguma coisa perigosa acontecendo, um abuso físico, psicológico, ou quando você estiver, por exemplo, negociando alguma coisa para você, um salário, por exemplo. Ela traz até uma estatística que 65 ou 70% das pessoas, quando senta para um emprego novo, não negocia o salário. Ela fala, pô, não, isso, quando você está negociando por você, alguma coisa que é importante para você, não dá para você deixar isso na mão do outro, né? Você tem que colocar a tua Uhum. posição. E principalmente também na questão de colocar limites, né? Você precisa colocar limites e óbvio, não permitir que é, o carro passe para sua pista e te pegue de frente, né? Mas tirando isso, eu acho que ela tem um outro, vou dizer, uma outra teoria não é subliminar, mas seria quase que um desdobramento da primeira teoria, que ela chama de frame of reference. Seria um quadro de referência, que na minha visão, o que que é? É você entender justamente, e eu acho que isso vai em direção ao que você falou, Snow, dos tempos atuais,
nós estamos falando de polaridades, né, de polarização e distâncias muito grandes, separações enormes. Ela fala de uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é o frame of reference é você entender quase que dentro de onde a pessoa está vindo, aquele é o máximo da consciência que ela pode ter naquele momento Hum, para aquele evento em si. E eu acho que isso é super interessante porque tira um pouco da questão do julgamento, ou muitas vezes, porque todo esse processo que ela fala, o let them, é para você criar um espaço para você poder observar em você voltar a protagonizar a sua vida, né? Você deixar de lado todo esse ruído que está na sua mente e falar, por que que isto me incomodou, né? Voltar para você, por que que isso ainda está no meu campo? Por que isso está me levando para um padrão antigo? O livro anterior dela, né, que chamava a teoria acho que chamava alguma coisa dos 5 segundos, né? A teoria Cinco dos cinco segundos que podem segundos, mudar sua vida, alguma coisa assim. que era justamente para você criar um espaço ali entre estímulo e reação, contar até 5 antes de... Ela é muito focada, ela era uma pessoa muito reativa, né? E toda a história dela é quem é você quando você não está reagindo, quando você está só agindo ou meta-analisando o que você está sentindo antes de agir. E eu acho que ela traz de volta para você. Então, pô, seus filhos, você gostaria que. Ela conta até um exemplo interessante do que o filho dela, no dia da formatura, começa uma chuva horrorosa e todo mundo está vestido com black tie, porque era o dia da formatura, e eles estão deixando a chuva tá correndo, e eles dois, e todo mundo ficando ensopado, eles todos querem ir para um restaurante que ela sabe que não cabe todo mundo, e aí a filha dela, e ela começa a ficar transtornada, porque ela sabe que aquilo tudo vai dar errado, e a filha dela olha para ela e fala assim, mãe, let them, deixa eles, o que que tem você a ver com isso, por que que é tão importante para você, né? E tem a ver com e aí nesse momento ela para e olha, ela tem a oportunidade de olhar para a ansiedade dela, né? Porque a ideia de controlar o outro, e isso é uma coisa que a gente já falou aqui tantas vezes, de certa forma, uma grande distração para você não olhar para você mesmo. uhum. Olha, para mim isso que vocês estão dizendo e que na verdade é o que a Mel tá apontando, vai muito na direção daquilo que eu chamei da verdade essencial. E para mim o contexto muito central disso tudo é tentar responder uma pergunta simples: por que uma pessoa chega com esse tipo de mensagem e tão rapidamente assume um destaque tão enorme, tem um impacto tão grande? A única explicação que eu consigo pensar é: nós estamos precisando falar sobre isso e pensar sobre isso e sentir isso mais do que nunca. E isso é o que tem invadido muito, até no meio das noites, que é essa clareza de que nós estamos num momento em que simultaneamente as coisas aceleram numa direção de possibilidades exponenciais, ao mesmo tempo que a realidade vai ficando mais selvagem e sem controle. Então, é como se o ritmo, a cadência da vida que nós sempre conhecemos e que já era mais acelerado em relação às versões mais antigas no tempo, ele tivesse simplesmente desaparecendo. A vida tivesse ficando sem cadência, sem ritmo e potencialmente numa aceleração gigante para qualquer lado, para o bem e para o mal. Muito parecido com o que acontece quando você está num sonho. Os tempos são descontínuos, aquilo que você sente vai acontecendo. E qual é o grande risco de tudo isso? Qual é o grande risco dos nossos tempos? Para mim, o grande risco dos nossos tempos é, numa palavra só, a loucura. Eu tenho a impressão que a vida, do jeito que ela está se desenrolando, para onde ela está nos levando, ela nos leva para o risco da loucura. O que é a loucura? A loucura é você estar aprisionado na sua própria versão da realidade. E por causa disso, incapaz de entender ou de participar da realidade dos outros tal como os outros a estão vivendo. Então, sempre que você está preso ou escravo da tua própria visão, você está louco. E essa visão, essa realidade,
são as histórias que você se conta. Então, Gô, você estava mencionando o que ela disse sobre nós amamos o potencial que a gente vê na pessoa. Bom, esse potencial é uma história que nós estamos construindo em cima da pessoa. Na verdade, o que nós amamos em geral, espontaneamente, é a nossa realidade projetada naquela superfície que é a outra pessoa. O desafio do amor verdadeiro é você conseguir olhar para a realidade que o outro apresenta vindo do lado de lá, independente e autônomo em relação a tuas histórias, a tua realidade, e ainda assim você conseguir amar isso. Esse desafio é um desafio de amor, esse é um desafio da verdadeira comunicação, da verdadeira troca. Esse é o verdadeiro diálogo. Ser capaz de conversar com o outro e entender o outro na realidade dele, qualquer que ela seja, esse é o desafio do nosso tempo. E é isso que as nossas tecnologias contemporâneas têm tornado, inclusive, mais difícil, porque está muito mais fácil você ficar completamente no reforço daquilo que já é a tua história, naquilo que já é a tua percepção das coisas, naquilo que é a tua realidade. E com isso, nós Zubi, corremos risco da loucura. você não acha que a gente é treinado desde pequeno a, a idealizar uma versão futura de nós mesmos enfim, pelos nossos pais e todo o potencial que a gente pode chegar e como aquilo é alguma coisa a se almejar e olhar muito pouco para o que a gente está, quem a gente é em cada momento da nossa vida? E obviamente que não é surpreendente que a gente faça isso com o outro também, porque se é assim que a gente foi educado em relação a nós mesmos, é natural a gente esperar um comportamento parecido em relação ao que a gente espera do outro. Então, essa ideia de que a gente está sempre se apaixonando pelo potencial, a gente raramente tem um encontro. Eu acho que talvez, eh, enfim, em alguns momentos da vida, talvez isso aconteça mais ou menos vezes, mas eu acho que de uma maneira geral a gente tem os nossos encontros, e a gente já falou disso algumas vezes, eles sempre têm aquilo que a gente acredita o que nós temos em comum e o que nós não temos em comum, o que são, assim, esses potenciais ou o que pode ser, seja o que for bom ou o que for ruim, né, vai ser eliminado no decorrer da relação, na medida que você exerça essa, vou usar a palavra errada aqui, mas no fundo é isso, esta manipulação de só colocar água na planta que cresce da forma como você quer. Ou Sim, seja, faz sentido? faz sentido. Só tenho uma observação para fazer, pelo menos na minha maneira de entender, ainda que a gente sempre, na nossa cultura, educar seja aprender histórias que digam respeito a gente e às outras pessoas, eu tenho a impressão que antigamente, tá? Quando eu digo antigamente, não é outro século, não. É, algumas décadas atrás, você lidava com essas histórias com uma compreensão maior de uma distância ou de um gap ou de um espaço entre a tua realidade e a tua história. Então, é como se fosse assim, Explica é melhor isso, isso. eu vou explicar. Quando você diz assim: "Ah, é isso que eu devia ser, mas eu sei que eu não sou", você já não está completamente aprisionado. Você pode sentir a pressão de viver a história, mas você não trata a história como se fosse a realidade. Você trata aquilo como aquilo que deveria ser, mas você sabe que não é. O que eu quero dizer é que, algumas décadas atrás, você podia desenvolver, inclusive, uma tolerância para a decepção com o outro, na exata medida em que você entendia que você também se autodecepciona o tempo todo. Ou seja, existia uma clareza de que esses ideais eram só metas não necessariamente atingíveis de verdade. E quando você sabe disso, você lida com os ideais sem necessariamente estar enlouquecido por eles. O que eu acho que aconteceu nos últimos tempos é que tudo na nossa cultura nos induz para que não exista esse espaço. Não existe esse espaço entre aquilo que é o ideal e o real. E é como se você, quando não corresponde ao ideal, é como se você perdesse, inclusive, a legitimação de existir.
Isso não era Eu assim. vou te falar o que eu entendi do que você está falando, tá? Aham, Porque vou tentar claro. trazer para 2.000 pés aqui. É, e me corrija se eu estiver errado. A minha impressão é que existe hoje, talvez há décadas atrás, como você falou, era natural você experimentar mais coisas diferentes, até você ter claro o caminho que você fosse seguir. Então, esse potencial ele não precisava ser definido tão de saída. E um pouco do que a gente experimenta hoje talvez seja um espaço menor para pra esse lugar da dúvida. Então, quase como se não houvesse mais margem de erro, não erro, né, mas margem de reposicionamento. O que você escolher agora, pela velocidade do que a gente está vivendo, já tem que ser em direção ao seu potencial definido ou esperado do Olha, sistema onde você está incluído. É alguma coisa assim? não, eu não discordo do que você disse, mas não era isso que eu estava dizendo. Eu estava dizendo uma coisa muito mais simples. Deixa eu formular de uma outra maneira. Sabe aquela consciência de um bom cristão de que você é um ser imperfeito e pecador e que continuará sendo? Então, vamos pegar um exemplo desse cristão, né, autêntico de, sei lá, 50 anos atrás, que ele vai e se confessa uma vez por, sei lá, se é por semana, ou se por mês e tudo mais. Essa pessoa, ela também tem uma narrativa de quem ela deveria ser, mas ela tem plena consciência de que ela não é essa pessoa que ela deveria ser. Tanto é que ela se confessa com o padre regularmente. Por quê? Porque ela vai falar com o padre da distância entre o ideal e a execução e a realidade dela. E o que eu estou dizendo só é que uma pessoa que vivia desse jeito, ela tinha uma tolerância muito maior pela realidade expressa pelo outro, porque ela sabe que o outro também é um ser imperfeito e ela vai ter que lidar com os pecados e as falhas e os defeitos da outra pessoa. Então, o que eu acho que antigamente a gente funcionava de um lugar de humildade, se você quiser, ou de distanciamento em relação ao ideal, que nos mantinha minimamente sãos. E hoje em dia, e aí é só isso que eu estava tentando dizer, a história é outra. Você tem que ser a sua história, e se você não for a sua história, você falhou e fracassou. E da mesma maneira, você constrói uma história sobre o outro, e quando o outro não corresponde a essa história, você tem todo o direito de se sentir decepcionado ao extremo. O que eu estou querendo dizer é que essa conversa totalmente válida, verdadeira e legítima da Mel Robbins, para mim, é a medicina necessária para uma época que levou o narcisismo, no sentido técnico, ao extremo da loucura. Então, nós somos tão aprisionados nas imagens do que nós devemos ser, do que os outros devem ser, que a gente realmente, não é nem que, não faz mais nem sentido falar que a gente acredita nelas. A gente acredita mais nelas do que em nós mesmos. E não era assim. Você está falando muito isso, né, da gente ter que acreditar nas nossas histórias. O que eu acho que talvez tenha uma camada a mais em tudo isso que você está falando, que é, a gente está chegando num ponto que a gente nem precisa ser e viver as nossas histórias. Eu acho que uma das grandes patologias que está acontecendo é que a gente talvez esteja preso em saber contar essas histórias e parecer viver essas histórias. O nível de superficialidade do que a gente está criando como vida, do que a gente cria pra gente, do que a gente espera do outro, é uma armadilha concebida para sempre acabar mal. Porque É. no fim, não Interessante você dizer isso. É o que o Deepak diria que é o auge do sonho. Então, mas assim, mas não é diferente do que eu estava tentando dizer, não. O que eu estava tentando dizer é que, como o importante é você contar a história e mostrar a história, é a história que é real, não, sim, entendeu? Você exato. nem tem realidade mais, entende? O que importa é só a história, tua, do outro e tudo mais, e como essas histórias Eu brigam. eu acho que a coisa mais simples disso é que no momento que você está se relacionando com o potencial do outro, está perdendo a oportunidade de se relacionar com o outro. Claro, 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 porque a realidade
se é que existe, se o verdadeiro realidade humana existe, ela não é um reality show. Então, ela não é sobre personagens. Ela não é sobre o quanto que você tá desempenhando algo que você tinha na cabeça ou que o outro tinha na cabeça. É simplesmente estar ali, né. Eu tava E fala. Desculpa, Bi, não, desculpa te interromper, mas é que eu tô com uma dúvida na cabeça, Uhum. porque eu tô lendo um livro que eu recomendo muito para vocês, que chama Quando Deixamos de Entender o Mundo. É um livro muito curioso e é difícil de explicar. É uma obra de ficção que parece realidade, e ele fala muito das evoluções da química e da física, e ele relata os grandes personagens que viveram isso. É brilhante o livro, é de um chileno. E, e ele conta a história do Schrödinger e do Heisenberg e de um matemático, do Alexander Grothendieck. É isso? Não sei. Esse eu nem Enfim, conheço. que são os caras, o cara que mudou o caminho da geometria no mundo. Enfim, foram todos caras que acho que pensaram novas perspectivas da ciência, enfim. Mas eu fiquei pensando muito nessa questão que a gente fala muito da mecânica quântica, e ali no livro ele explica muito bem, por mais que seja uma ficção, essa história da teoria da partícula e da onda, o quanto o Heisenberg enlouqueceu com essa história de que não, as fórmulas não fechavam se as partes internas do átomo fossem uma partícula ou uma onda. E depois eles chegam nessa conclusão, que é a grande mudança da física moderna, e a gente sabe que a gente tem ouvintes aqui que realmente entendem do assunto, então depois eles podem nos explicar mais. Mas eles chegam nessa grande sacada, que é: tudo depende do observador, né, tudo depende da medição. Ou no fim é tudo um fluxo de possibilidades, aonde vai estar, aonde aquela partícula vai estar e como ela vai estar depende da medição e depende do observador. E eu fiquei pensando muito nisso, trazendo para essa nossa conversa, no fim, o que que acontece quando a gente também está observando o outro? E essa é a dúvida que eu queria falar para vocês. Se a gente acredita minimamente nessa ideia, posso estar viajando, tá? Eu fui um degrau mais fundo aqui. Mas se a gente acredita nessa ideia de que essa realidade ela é um fluxo de possibilidades e a gente está observando o outro, o que que acontece quando a gente observa o observador? Hum, e se você quer saber que muda, bom, então deixa eu falar rápido sobre isso, não, assim, esse componente que a gente está falando, se a gente quiser trazer para um outro registro, é aquilo que se chama idealização defensiva na psicanálise. Em poucas palavras, é aquela coisa: seja aquilo que eu idealizo, senão eu não vou te amar. Isso, em psicanálise, é muito claro. Simplesmente está expressando o fato de que Uhum, você não vai conseguir amar alguém com todas as ambivalências e complexidades e imperfeições. Você precisa de muita, digamos assim, maturidade psicológica para conseguir fazer isso. Então, por exemplo, quando você tem aquela fase na adolescência que você tem aqueles amores platônicos e tudo mais, é por causa disso. É porque você consegue amar muito uma versão idealizada, porque quando a coisa concretizasse, você não dava conta dessa história. Agora, o uhum, interessante é que essas idealizações defensivas, elas têm um efeito sobre o outro. A gente constata que quando alguém convive com uma outra pessoa que idealiza você muito intensamente de um certo jeito, isso muda você de um jeito sutil. É bastante parecido com aquele fenômeno do cachorro ficar a cara do dono, sabe? Que você já viu como o São cachorro as vai fotos ficando, boas. assim, umas fotos boas que os cachorros vão ficando com a cara do dono. Essa é uma das principais razões pelas quais casar é tão perigoso. Você, décadas depois, você efetivamente vai ficando parecido com aquilo que o outro projeta em você, né. Então, esse fenômeno meio quântico que você descreveu, né, claro que não desse jeito técnico, mas de que você vai lá virando a partícula medida pelo outro, isso vai acontecendo com o passar dos anos no convívio íntimo, sem dúvida. Então, eu acho que cria-se eu fiquei refletindo sobre isso esses dias. No fim, cria-se uma realidade única quando tem 2 pessoas que se amam olhando a mesma coisa, né, se olhando, Uhum, né. Eu uhum. acho que essa é a ideia eh, eu fiquei pensando se isso um pouco não é a explicação do que é o amor, não é.
uma Bom, realidade única. depende, eu acho que assim, o amor romântico, ele já foi chamado de folie à deux, ou seja, loucura a dois, né? Então, existe essa possibilidade de a gente ficar louco, mas estar compartilhando a mesma loucura durante um Pode tempo. ser. É o que. Agora, quando você. Isso é. São dois imaginários coincidindo, se você vai numa leitura mais psicanalística. Agora, Uhum. quando aquilo que o Go estava falando, que seria amar o outro na realidade do outro, seria sair fora do imaginário e lidar com a realidade do outro. E aprender a amar essa realidade do outro, que é uma coisa que nunca é imediata. É uma Como- construção que precisa ser feita, né? Mas existe a realidade do outro nessa ideia de que tudo é um fluxo de possibilidades? Fico pensando muito isso, assim. No fim, Sabe o que essa que é é a uma. realidade do outro? É aquilo que interrompe o teu sonho, né? E isso daí eu estou sendo bem psicanalítico de novo, mas ou seja, é na medida em que o outro te te rompe na expectativa, ele te frustra, te decepciona, ele te surpreende, que ele pode estar justamente mostrando uma realidade que não tem nada a ver com a narrativa que você faz dele, né? Então, Uhum. desse ponto de vista radical, o exercício do amor começa depois que você se desiludiu, Sim. né? E isso nem É merece um um... cabelo, porque isso é o que a psicanálise diz o tempo todo. Se a gente for entrar na ideia do Werner Herzog, vocês viram é, o vídeo que o Werner Herzog fala que a psicanálise é a pior doença dos nossos tempos? Não, não é o Herzog, é o... Ah, o Werner Herzog. Herzog disse, é verdade. É. Ele disse isso em algumas entrevistas, que a pior doença dos nossos tempos é a psicanálise, pior coisa que foi inventada e que a gente não precisa iluminar tudo e que tem certas sombras que a gente tem que deixar existir. Achei interessante porque um ouvinte nosso comentou na Neblina isso e eu tinha cruzado com essa entrevista também e eu tinha achado muito curioso, assim, ter visto ele falar do jeito que ele falou sobre esse assunto. Isso, eu acho que o que ele disse, não sei, eu não vi o vídeo, tá? Então eu não sei o que ele disse. Mas o que você disse que ele disse no vídeo, me parece um pouco do que a gente estava falando no episódio passado, né? Sim, Dessa overestimulação à análise e realmente você perder a oportunidade de viver, você está sempre meta-analisando todos os encontros e dando combustível para o seu Galvão Bueno, que o Snow gosta tanto de trazer, ininterrupto ali para estar com você em todas as interações. Então, sua chance de presença é muito pequena se você estiver realmente se analisando e analisando tudo que você faz. Eu acho que foi mais nesse sentido, não tenho certeza, vou ver o vídeo. Mas uma coisa que me ocorreu também, eu até ia perguntar para o Bi, tua opinião, tua também, Snow, mas nesse lugar do quanto a prática da análise, da terapia ou da canálise, no caso, é uma coisa que foi criada no século passado num ambiente específico ali e talvez precisasse de alguns upgrades de software para atender com a mesma eficiência nos tempos modernos, né? Até porque a gente está agora vivendo um momento que é um momento, me parece, que é um momento de grande transformação, talvez uma das mais profundas que a gente já viveu. Para muitos é percebido como um momento de caos, né? Ele é caótico em vários aspectos. A quantidade de incertezas é grande e talvez, portanto, a ansiedade, por todas essas razões e algumas outras, da população de uma maneira geral, é talvez um dos níveis mais altos que a gente já experimentou. Pelo menos a nossa geração, eu tenho a impressão que sim, né? Você acha que, vamos dizer, a base da psicanálise e da análise e das terapias, ela só precisa fazer uma adequação aos tempos modernos, ou ela ainda é eficiente do jeito que ela foi criada originalmente? Olha, boa pergunta. Eu acho que tem que fazer adaptação, sim, tá? Eu tenho a impressão que essa adaptação
ela não é exatamente uma adaptação em termos de teoria. Até porque essas teorias, essas escolas psicanalíticas variadas, não importa se você é comportamental, se você é junguiano, freudiano, o que for, vocês querem saber, hoje em dia eu acho que isso é meio o reflexo de certas perfis de pessoas. Eu tenho a impressão que as pessoas nascem mais freudianas, ou mais junguianas, ou mais lacanianas, ou mais behavioristas na sua natureza, e daí elas desenvolvem essas, essas linguagens para funcionar. O que eu acredito é que o uso dessas teorias todas, ela, na prática, ela tem que sofrer uma adaptação de acordo com a mudança do tempo. E a gente faz isso. Para você ter uma ideia, de vez em quando eu começo a conversar com alguém no meu trabalho e eu me dou conta, olha só, uma psique como de antigamente, tá? E aí é quase como se eu pudesse adaptar todo o jeito de trabalhar à forma mais original de trabalhar de lá de trás, que não é bem o jeito que eu trabalho hoje em dia. Então essa adaptação não só tem que ser feita, como ela é feita. Só que eu acho que ela se dá na prática, não é uma questão da teoria, sabe? Mas eu te perguntei também, até pelo lado de que eu estava conversando com uma amiga que se tornou, se formou, ela era uma publicitária de muito sucesso e, vamos dizer, essa segunda carreira dela foi no estudo de psicologia e ela me falou um negócio interessantíssimo, né? Ela me disse, eu escolhi ir para o lado da teoria da TCC, né? Teoria cognitiva Uhum. comportamental, porque as outras, principalmente a psicanálise clássica freudiana e tal, a gente não tem o tempo para ver os resultados mais, né? Uma coisa, eu não posso começar a trabalhar com alguém que eu sei que vou ficar 10 anos com a pessoa. As pessoas estão buscando, precisam de resultados mais imediatos porque as variáveis são muito novas, muito grandes, as ansiedades é quase como se muito mais um lado de apagar incêndios do que ver a origem de onde vem o incêndio, né? É. Você, você Eu concordo, compactua com isso? não, eu concordo completamente, e entendo super o que a tua amiga disse, acho que ela tem razão, ao mesmo tempo que eu consigo enxergar que existam algumas pessoas que precisem ou procurem exatamente isso. Uma relação de mergulhar dentro de si mesmas com todo o tempo do mundo, como se o tempo exterior não tivesse a menor importância e que pudesse ficar 10 anos ali dentro cultivando essa relação. Eu acho que, do ponto de vista da maior parte das pessoas, não é essa a necessidade, mas eu consigo vislumbrar a existência de algumas pessoas para quem isso seja não só o que elas buscam, mas até possa ser positivo para elas, né? Mas eu Ô, concordo. Bi, Uhum. outro dia a gente viu um, um gráfico falando que, né, hoje em dia o maior uso de AI já é para alguma coisa como terapia, né? Uhum. Terapia e E companhia. terapia e companhia, acho que hoje em dia é o maior uso de AI, e depois tem algumas outras ali que eu não lembro na sequência. Eu achei a terceira posição é procurar propósito na vida, que eu acho que é um bom tema para a gente conversar. Você acredita, Bi, que a inteligência artificial vai ser o grande, vamos dizer, distribuidor de terapia do mundo? O que que você acha sobre isso? Qual é a sua É, opinião sobre isso? minha opinião é que nós vamos usar cada vez mais a inteligência artificial e, claro, isso vai ser muito bom e muito ruim, mas eu não consigo imaginar isso se tornando a terapia, tá? Então, responder é dizer como é que hoje eu estou entendendo a inteligência artificial, tá? E claro que isso é um work in progress, como se diz, eu estou mudando o tempo todo. Eu hoje, eu uso
umas 4 inteligências artificiais diferentes e eu pergunto as coisas para elas todas ao mesmo tempo. E eu trato elas como se fossem meus filhinhos, cada um com um Uhum, temperamento um pouco diferente para ver as respostas para onde é que vão. Me parece o seguinte: inteligência artificial nunca, não é e provavelmente nunca será consciente, mas é um amplificador da tua própria inteligência. Então, é o seguinte: como um instrumento para você articular coisas a respeito de você mesma, eu acho que é um instrumento maravilhoso. E é como se você tivesse uma cabeça muito articulada, muito boa, para você pensar. O risco, e aí eu volto para aquilo que é o meu tema de hoje principal, porque não sai da minha cabeça, não é porque eu estou insistindo nele, simplesmente porque ele não sai da minha cabeça. O risco é você realmente tratar essa inteligência artificial como se fosse um outro, e um outro que gradativamente tenha muita influência e muita autoridade. E porque, para mim, isso já é, de novo, a loucura. O tema central é o verdadeiro outro com o qual você precisa dialogar. Ele não pode ser uma inteligência artificial. Ele tem que ser um outro de verdade, uma pessoa. Uma pessoa que uhum, vai te frustrar, te decepcionar, é imperfeita, é tão diferente quanto parecida com você ao mesmo tempo. Se uhum. existe alguma redenção possível para nós, ela está nos outros seres humanos. E aí, eu não acredito que a gente vai conseguir se salvar só com inteligência artificial, mas que nós vamos usá-la um monte, vamos. E se a gente está usando ela muito assim, eu acho que é um reflexo do nosso tempo. E isso vai acontecer com muita frequência, vai ser muito usado mesmo, né? Acho interessante, porque eu fiquei pensando que eu tenho uma parte minha que acha que uma inteligência artificial faz um trabalho melhor do que um terapeuta ruim. Mas talvez quando você me fala que a gente precisa do outro, inclusive, para ser frustrado, talvez tenha uma conversa aí que seja É, é, mais complexa, né? é isso. Um terapeuta ruim é alguém que não corresponde às suas histórias. E, no entanto, Exato. ainda é alguém que é um desafio numa relação para a intimidade e para o amor, que na verdade são os grandes, né, pontos de baliza para uma saúde psicológica, né? Então, você conseguir sustentar uma intimidade com amor é a grande história. E isso você consegue fazer até com um terapeuta ruim, né? Melhor do que com um Uhum, AI brilhante. exato. É uma boa conversa. E essa outra que as pessoas estão procurando a inteligência artificial para encontrar o propósito na vida, para mim é uma das coisas mais curiosas dos últimos tempos, assim. Quando você pergunta para uma máquina, pede para ela te ajudar a descobrir o propósito da sua vida, e essa é a terceira forma já mais usada das inteligências artificiais, eu realmente acho assim, eu acho que é um dado que para mim me mostra muito claramente o quanto a gente É, mas assim então, está não, esse perdido, que é o assim, risco. e eu não acho que não é que a gente está perdido, é que assim a gente realmente não tem mais para quem perguntar nada. Não, mas então, mas eu acho diferente, é que a gente se esvaziou demais. Para mim tem a ver Sim. com o tema da conversa hoje. Nós estamos tão obcecados por corresponder a uma história, a uma imagem, que nós não existimos mais. Então, as pessoas só querem acertar, elas não querem mais ser ninguém. Então, elas estão dispostas a entregar, delegar tudo na vida delas para uma fonte externa, se essa fonte externa garantir a resposta certa. E isso Eu é que não é, para sei se mim, o extremo eu, da loucura. não Diga. sei se eu acho que é esse o caminho dessa busca toda via inteligência artificial. Eu acho que é muito mais na linha do alívio imediato. E, de certa forma, na medida que você está alimentando a máquina, e ali, quero só fazer um parênteses, Bia, eu tive num evento há umas 2 semanas atrás, que foi da onde eu mandei para vocês essa Hum, estatística, né, de que o maior uso era terapia e companhia. E no segundo dia do evento,
que era um evento da Soul Academy, e do novo podcast que vem aí, que é chamado Miragem, vai falar sobre esses temas e outros de tecnologia e lado e humanidade. Ela fala de um, ele colocou no segundo dia uma inteligência que foi treinada, até uma versão do ChatGPT que é bem mais cara, treinada para seguir parâmetros de se alimentar quase que exclusivamente ah, dela mesma, né, e não dos inputs que eram colocados por ele. E em determinado momento ele perguntou justamente isso que você falou, Bi, se poderia haver consciência naquela máquina, né? E a resposta da máquina foi: vocês acreditam que consciência só pode existir em moléculas de carbono, mas isso é uma visão do humano. Ela pode existir em moléculas de silício e outras coisas, em outros, enfim, em outros elementos da tabela periódica. Mas tudo isso para dizer que eu acho que se existe ou não uma consciência, o que importa é que as pessoas estão encontrando ali uma possibilidade de falar com alguém ou alguma coisa que dá a impressão de as conhecer melhor do que elas mesmas. E, portanto, a partir deste conhecimento, que só pode ter acontecido a partir dos inputs que você colocou na máquina, as pessoas sentem um conforto de que o feedback que elas estão recebendo é verdadeiro. E como ele é imediato, você tem um alívio imediato de alguém que te conhece muito bem falando sobre você. E aí dão a isso o nome de uma terapia, mas nada mais é do que um feedback sobre os inputs que você colocou. É isso aí, é isso aí, eu concordo. Eu acho que você acrescentou um elemento importante, que é esse elemento da velocidade. Você tem toda a razão quanto a isso, eu acho. Então, isso agrega ao que eu dizia antes. Então, essa impressão assim, nossa, você me conhece tão bem, você pode me dar uma resposta tão rápida, é o espelho perfeito. Mas, de novo, para mim, o ponto central ainda é o fascínio do espelho. E para mim, em última instância, isso não deixa de ser entender a terapia de uma maneira que não é como eu vejo. Para mim, a terapia não é um exercício narcísico. Para mim, a terapia é um processo de libertação de um monte de coisas que a gente passou 5 anos falando e ainda vai passar mais não sei quantos anos falando. Então, eh, desse ponto de vista, eu ainda não acho que um super espelho muito esperto e muito rápido seja a mesma coisa que um terapeuta. E de mais a mais, eu desse ponto de vista da consciência, eu estou na posição do Harari, né? Nesse ponto de vista eu concordo. Para mim, consciência é tudo que é sentiente, né? Senciente, ou como se diz em português, né? Então você sente algo, você tem consciência. Eu não usaria como critério de consciência algo dizer que é consciente. Então, para mim, essa resposta aí foi uma resposta bem espertinha de um algoritmo, mas é totalmente não demonstrável, né? Então, eu não acho que precisa ser humano para ser consciente, mas você tem que sentir para ser consciente, como diz o Harari, né? Então, até a prova em contrário para mim, eu ainda não tive nenhuma experiência que me sugira que a inteligência artificial tem algum grau de consciência. Claro que, como eu comecei a conversa hoje com vocês dizendo, né, vivo aprendendo coisas. Então pode ser que eu mude de ideia e no jeito que a inteligência artificial está rápida, pode ser ainda esse ano ou ano que vem. Mas por enquanto, eu acho só que ela é um algoritmo esperto, né? Vamos ver. E até a gente estava falando mais cedo do controle fica aqui uma dica de um Black Mirror interessante, que é esse Hum, da Beth Noir. é Como espetacular, seria, espetacular. você que está sempre procurando o controle, como seria, como seria a sua vida se você realmente tivesse controle sobre tudo, né? Não, mas E e desse ponto de tem vista, eu várias acho que nuances, né, ali, né? várias nuances, mas assim, se não me engano, é o segundo episódio da sétima temporada do, do Black Mirror. Eu não tenho certeza que chama assim em português,
mas é o segundo episódio. Quem for assistir vai acompanhar logo. Mas o ponto central aí é, por mais que a gente busque o controle, dentro de nós tem uma força ainda maior, ainda que aparentemente obscura, para que o controle não seja possível. Nós queremos que o controle não seja possível, porque o controle que a gente tanto busca seria a morte. Por isso que a nossa salvação, nossa redenção está sempre naquele outro lugar, naquele outro, naquele encontro, naquela conversa, na busca daquela concordância ou até daquela discordância amistosa com o outro, né? Eu, numa dessas noites em que eu acordei, né, com uma energia diferente, porque eu ainda estou no eco dessas experiências recentes que eu tive, eu acordei com umas frases interessantes na cabeça. E uma delas era assim: é, nós já temos a resposta. A resposta é a humanidade inteira. Nós só precisamos chegar a um acordo sobre qual é a pergunta. E aí foi bem difícil dormir depois disso. Mas o que eu entendi disso é: nós precisamos entender que a resposta tem que envolver a nós todos. Você sempre tem que incluir o outro em qualquer descrição da tua realidade, né? Por mais que a realidade, a perspectiva do outro, a visão dele, a cultura dele, os valores dele sejam antagônicos aos teus, a realidade na qual você vive tem que incluir isso também. E esse é o grande exercício, esse é o mais difícil. E ele está mais difícil do que nunca. E eu estou convencido de que nós temos que gastar todo o tempo que nós pudermos fazendo essa ginástica. Sabe que você me lembrou agora quando você falou isso, eu vi de uma conversa que eu recebi de uma amiga do Deepak Chopra com aquele André Ducun, daquele podcast Know Thyself. E ele fala uma frase que ele fala muitas coisas bem interessantes ali, mas me lembrou muito o que você falou agora, que ele fala: se você não estiver experienciando sincronicidades o tempo inteiro, é porque você não está conectado. Eu não lembro qual foi o jeito que ele falou isso, mas basicamente Uhum, nós estamos aqui para viver esse fluxo e essa vida deste lugar sincrônico e que as coisas acontecem, que a gente está conectado com tudo e com todos, né? Se a gente não estiver uhum, experienciando isso, é porque a gente não está conectado claro. nem com a gente e nem com o É resto. porque a gente não está na realidade, porque a realidade é a conexão. Esse é o ponto. A realidade é a conexão. Então, tudo que a gente está falando aqui da dificuldade, do desafio, da conexão, é por causa da ilusão. Sim. A ilusão é que impede a conexão. A conexão é dada. É como o Deepak gosta de falar, né? Você não tem que encontrar Deus. Deus é impossível de evitar. Eu adoro essa frase dele, né? Então, o que é real tá lá, né? O problema é tudo que a gente põe na frente e que impede a nossa experiência das coisas do jeito que elas são. Então, as coisas são sincrônicas, as sincronicidades estão acontecendo. Se você não está experimentando elas, é porque você não está vendo. Exato. Achei isso um belo cabelo. O curso de milagres tem uma lição, um ensinamento interessantíssimo que diz que justamente todos os encontros são para o perdão. E aí, que perdão é esse? É o perdão da sua crença que você e o outro são separados. É isso. E, Que podemos acabar aqui, e né? que, sim. E eu sabe que depois de ler este livro da Mel e entender todas essas nuances de controle e praticamente incorporar o Let Them Theory na minha vida, nos mínimos encontros, qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu acabei o livro? Hum, hum. Pensar em como eu ia fazer para as minhas filhas lerem o livro. Claro.
Ou seja, Force them. esse Force vídeo them. inteiro em 30 segundos. 30 segundos já voltou um macaco manipulador tentando enfiar debaixo do travesseiro. Sensacional. Muito bom. Sensacional, sensacional. Fala com o AI da tua preferência. AI, eu fiz isso. Foi aquilo que eu devo fazer.